Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Nossa, acho ridículo toda vez que eu começo uma live eu falo, oi, gente. Não consigo fazer uma apresentação diferente dessa. Mas bem, vamos lá, boa noite. Essa live estava programada, já estava agendada, já tinha combinado com vocês que hoje eu e a Isa, minha irmã, também psicóloga, iríamos falar sobre compulsão alimentar. Tô adiantada em 5 minutos, mas isso foi proposital. Por quê? Porque da outra vez a gente ficou 1 hora aqui, a live foi bloqueada e a gente não conseguiu falar algumas coisas, nem responder algumas perguntas. Então eu já vou chamando vocês, vou dando uma boa noite, vou me apresentando antes que comece a correr mesmo o assunto da live. Quero pedir para você que tiver alguma pergunta, tente não fazer a sua pergunta agora e nem durante a conversa com a gente, porque ela pode passar despercebida. Então, espera a gente acabar o assunto, aí você manda a sua pergunta, a gente vai ler e se for pertinente, a gente vai responder para todo mundo, certo? Deixa eu me apresentar, porque antes de ontem para ontem eu ganhei bastante seguidor. Sempre a gente ganha um seguidor ali ou aqui, mas foi um volume meio grande de 2 dias pra cá. Então, acredito que muita gente começou a me seguir e ainda não me conhece. Então, quero fazer essa pequena apresentação. Eu sou Gabi Desan, eu sou fisioterapeuta, sou educadora física, sou life coach, agora eu sou mestranda também em coach. E também sou atleta de fisiculturismo, campeã paranaense, brasileira, pan-americana e campeã mundial. Junto com meu marido, moro aqui nos Estados Unidos, a gente é residente aqui desde 2015. A gente tem uma empresa de consultoria esportiva online, no qual a gente atende gente do mundo todo, ajudando as pessoas a mudarem os hábitos dela e, consequentemente, mudarem o físico dela. Na nossa empresa também, eu conto com a ajuda da Isa, a minha irmã, que é meu braço direito, que é essa que vai falar na live hoje com a gente, que também é psicóloga e tem mestrado em psicologia de análise de comportamento, se eu não me engano, eu sempre confundo o tema do mestrado da Isa. Enfim, a gente atende cerca de 200 a 250 clientes por mês, então pensa só o volume de gente que a gente não atendeu até hoje, que a gente atende, é muita coisa, é muita gente. Tenho um carinho imenso por todas as minhas consultorandas. É claro que tem umas que têm mais proximidade comigo do que outras, mas isso não é por causa da Gabi, é por causa delas, porque quem me procura mais, quem tem mais comunicação comigo, acaba tendo mais da Gabi do que quem não me procura muito. E ao longo de todo esse tempo trabalhando em consultoria, tem um tema que não para de nos assombrar, que é a tal da compulsão alimentar. Muita gente mesmo que entra para consultoria relata que sofria ou sofre com a compulsão alimentar. No começo, relutei muito para entender que a compulsão alimentar era uma doença. Eu sofria bastante em não entender. Eu falava, como que alguém se entrega assim, não tem força de vontade? A Isa, como psicóloga, tentava mudar a minha cabeça. Falava, Gabi, não é assim, é uma doença. Enfim, a gente tem que evoluir, a gente tem que estar sujeita a receber novas informações e a gente tem que amadurecer uma hora ou outra, e eu acho que eu consegui desenvolver isso em mim, amadurecer esse aspecto. Eu quis buscar mais, me informar mais, estudar mais, para poder entender o porquê que as minhas meninas sofriam tanto com aquilo. E realmente hoje eu entendo compulsão alimentar como uma doença, sim, e até foi bom para eu aceitar que a compulsão alimentar é uma doença, porque agora eu tenho um argumento do tipo, como se vence uma doença? Claro que com tratamento, se for necessário com remédio, se for necessário terapia, mas também com muita força de vontade. A gente precisa querer vencer uma doença, a gente precisa querer sair dessa condição e a gente precisa não aceitar isso para nossa vida. E, bom, não quero me estender muito sobre isso, que é a Isa aqui que vai falar sobre isso, sobre tratamento, sobre terapia, sobre compulsão. Mas eu queria falar isso pra vocês, porque muita gente que me segue há mais tempo, que já passou por mim na consultoria, talvez tenha conhecido a Gabriela que não entendia a compulsão alimentar. Eu lembro que uma vez, até mudando um pouco de assunto, uma consultorana falou alguma coisa de depressão pra mim e eu falava assim, eu não aceito a depressão como uma doença. Então, essa pessoa pode estar assistindo a live agora e falar, a Gabriela mudou de opinião? Sim, mudei. E eu acho que a gente tem que estar sujeito mesmo a mudar, a estudar mais, a conhecer mais e, se for necessário, mudar o nosso conceito, a nossa concepção sobre como a gente vê as coisas na vida, certo?
Então é isso. Hoje o tema que a gente vai falar, pra mim é muito delicado, porque realmente eu nasci uma pessoa muito determinada, eu sou muito determinada, eu sei que eu sou, e eu queria muito colocar essa determinação na cabeça das pessoas, mas eu entendi que não se trata somente de ter uma determinação ou não. É algo que vai muito além disso, que não depende exclusivamente de uma força de vontade. E é por isso que eu chamei a Isa hoje para falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar com vocês. E se Deus quiser, através do que a Isa vai conversar, a gente vai conseguir achar estratégia para ajudar vocês a saírem disso se você está vivenciando uma compulsão alimentar na sua vida, certo? Vou chamar aqui a Isa. Ai, Jesus. Ó, aqui, eu fazendo besteira. Isa, por favor, me chama aí que eu não sei como que faz pra te pôr na minha live. Gente, aguarda um pouquinho que ao vivo dá nisso, né? Eu não sei como faço pra colocar. Deixa eu ver, será que é. Calma, agora acho que deu certo. Enquanto tá conectando aqui, eu tô lendo um recado da Lé falando que já mudou muito a concepção assistindo as minhas lives. Fico muito feliz por isso. Isa, bem-vinda. Quem não Olá, conhece, essa é a Isadora Cambraia, é minha irmã mais nova, é meu braço direito, trabalha com a gente, é psicóloga, tem mestrado nisso e também é escritora, gente, de um best-seller que eu já estou profetizando, um livro chamado Agora Vai, no qual ela colocou um pouco da experiência dela no emagrecimento, um pouco do conhecimento dela e também tentou, no livro dela, colocar estratégias para te ajudar a vencer de uma vez por todas essa briga que a gente tem com a balança, não é mesmo? Isa, bem-vinda. Boa noite. olá, gente, boa noite. E aí, Eu não sei Isa? tirar os comentários aí, tem alguém pedindo para tirar os comentários. Eu não sei fazer isso, você sabe? Não, Também não. mas tá, vamos na sequência. Bom, compulsão alimentar. Eu até tô com um papel aqui que eu fiz algumas anotações que eu gosto de lembrar alguns tópicos. E virou um problema a compulsão alimentar porque muita gente, quando a coisa se torna conhecida, muita gente diminui aquilo, do tipo, todo mundo tem compulsão alimentar, ou compulsão alimentar, qualquer um tem, como se fosse uma coisa igual a ansiedade. As pessoas não sabem diferenciar o patológico do ser ansioso. Então, isso daí virou um problema. Muita gente acaba deixando de fazer uma dieta, deixando de começar uma vida saudável por achar que não vai conseguir, por achar que é compulsivo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante saber é a definição de compulsão alimentar como um transtorno. Compulsão alimentar é uma doença, é um transtorno, reconhecido pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, então é classificada como transtorno de compulsão alimentar periódica. Mas para a pessoa ter esse diagnóstico, ela tem que ter alguns critérios, não é? É igual um diagnóstico de qualquer outro transtorno ou doença, que não é assim, eu como muito, então eu tenho compulsão. Eu não consigo não comer chocolate, então eu sou compulsiva. Não. Para ser considerado transtorno, no qual tem diagnóstico, no qual faz um tratamento, no qual a pessoa passa por um psicólogo, por um psiquiatra, ela tem alguns critérios. E isso daí cabe ao profissional que avalia a pessoa dar esse diagnóstico ou não. Não existe uma fórmula de falar, se você tem isso daqui, se você faz isso, você tem compulsão. Impossível eu responder, se alguém perguntar assim, eu como muito, eu tenho compulsão. Impossível fazer essa análise à distância pela internet sem conhecer a pessoa, sem ter um diagnóstico. Então, quem tem a dúvida, recomendo que procure um profissional para que seja avaliado, seja tratado. Mas a gente pode falar da maneira geral sobre o que é o transtorno, sobre quais estratégias podem funcionar no tratamento da compulsão. E a compulsão alimentar, ela é como um ciclo na qual a pessoa não consegue sair daquilo. Ela se caracteriza por um comer exagerado de alimentos maus para a saúde. Então, a pessoa tem um episódio de comer demais um alimento que seja ruim para a saúde dela. Existe também a perda de controle, no qual a pessoa não consegue parar de comer e ela acha que ela precisa comer. Ela só vai parar de comer na hora que ela passar mal, na hora que o alimento acabar, ou senão ela vai procurar mais do alimento. Então, existe a perda de controle do alimento, seguida de sensação de estufamento, sensação de nojo, sensação de enjoo, mal-estar após comer. Depois disso, vem a culpa, do que a pessoa se culpa por ter comido. E depois que ela se culpa,
ela quer ela tem um comportamento compensatório, no qual ela quer compensar aquela comilança que ela fez. Então, ela quer ficar um dia sem comer, porque ela comeu demais no dia anterior. Em casos mais graves ou de casos diferenciados, a pessoa quer vomitar, a pessoa quer tomar um laxante, porque ela precisa compensar aquilo que ela comeu demais. Ela quer zerar um macronutriente da alimentação dela, ela quer tirar uma coisa que ela acredita que vai compensar aquilo. Então, gira em torno disso. Quando a pessoa tenta fazer esse comportamento que a gente chama de compensatório, ela vai estar entrando em uma privação, porque ela vai se privar. E como a gente falou na outra live, você se privar de uma coisa não vai durar para sempre. Em algum momento vai acabar essa privação. E aí, quando você sair dessa privação, você vai querer saciar. E aí você vai comer de novo, exagerado, comer demais daquela coisa, vai sentir que perdeu o controle, vai passar mal, vai depois se arrepender, vai querer compensar. Quando ela compensa, e aí entra a coisa que não, esse ciclo que não, a pessoa não sai disso. A pessoa, aí alguém já deve estar pensando assim, não, então o segredo é não fazer cortes na dieta. Aí entra o bom senso, consciência dos alimentos, do que é fazer um corte prejudicial para a saúde, do que é fazer um corte saudável, né? Porque tem coisas que não são saudáveis, sendo gostosas ou não. Então, aí não entra como uma privação prejudicial, né? A gente está falando de privação, aquela pessoa que faz não sei quantos dias de uma dieta de líquidos, a pessoa que faz dieta, que ela corta coisa que ela precisa para a saúde dela, uma dieta que não conduz com a quantidade de calorias que seria ideal ou saudável para ela. E essa pessoa, nesse período de privação muito grande, uma hora ela vai querer acabar com essa... A minha voz está ruim? Tá falhando um pouquinho, Isa. Mas tá dando para ouvir? Tá, mas tá ficando um pouco atrasado. Vamos tentar segurar um pouquinho para ver se sua conexão fica um pouquinho melhor. Você já tá até toda quadradinho para mim, não tá aparecendo mais. Tá, então esperar. Vamos dar uma segurada então, e, gente, para deixar a Isa voltar 100% aí na conexão. E Senão aqui a para gente mim pode perder um pouquinho. tá normal. Espera só mais um pouquinho. Se não voltar, você vai dando sequência, que tava dando para entender, mas realmente tá travando um pouquinho. Tá. Bom, deixa eu fazendo considerações quanto isso sobre uma coisa que a Isa falou. A Isa falou sobre a pessoa ser diagnosticada diferente de alguém que fala, eu como muito em compulsão, porque tá virando uma espécie de moda falar isso. Eu não sei se é moda, mas assim, é uma coisa prática para você falar para você mesmo e tentar se convencer. Se você não passou por um profissional que realmente diagnosticou como uma pessoa com compulsão, você não pode sair falando para o mundo que você tem compulsão. Né? Eu acho, até porque gera na sua cabeça uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É uma coisa que você, de tanto falar, você acredita, e isso acaba limitando o teu potencial, te limitando a avançar, porque você vai falar assim, nem adianta fazer dieta, eu sou compulsiva mesmo. Ou do tipo, como eu tenho compulsão alimentar, eu vou comer mesmo, eu sei que não vai funcionar. Você acreditou naquilo que você mesma falou, não foi nem o profissional que te falou isso, você pôs isso na sua cabeça e você já está se limitando a ter um sucesso em alguma coisa, porque você acredita naquilo. Então, vamos acabar com crenças limitantes. Isa, acho que você já voltou, porque pelo menos a tua imagem já está inteira para mim. Vamos lá. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Só um parênteses aí do que você falou das crenças limitantes, na verdade, são comportamentos de autorregra, né? E não só de você falar para você mesmo. O que as pessoas chamam de crença limitante hoje em dia, na verdade, a psicologia chama de comportamento autorregra, que é quando você ouve ao longo da sua vida verdades não, né? Afirmações sobre você, e você toma aquilo como verdades e age de acordo com aquilo. Então, você não vai falar para você mesma isso, mas às vezes você vê algumas pessoas falando e aquilo para aquelas pessoas funcionou, e aí você toma aquilo como, é uma regra, você também tem, e aí você faz. Então, muitas vezes a pessoa também, não só ela que afirma dela mesma, ela ouve de outras pessoas sobre ela e ela acaba acreditando. Então, onde que eu estava? Todo mundo me perdeu, eu me perdi no raciocínio. E falar que sua imagem tá ruim de novo e seu áudio ruim de novo. Tua internet tá boa aí, Isa? Eu tô vendo normal, a conexão aqui para mim tá normal, tô vendo os recados. Que estranho. Bom, vamos tentar recapitular. Primeiro você falou sobre procurar um profissional para te ajudar e te dizer se você tem ou não, se for o caso de diagnosticar. Depois você estava falando sobre
a diferença entre restrição, tipo, o comportamento que as pessoas confundem. Não foi aí Ah, que você... sim. Aí eu né? falei sobre o ciclo de você come um monte, tenta compensar isso se privando, aí você se priva demais de uma maneira não saudável e aí você vai te levar a comer de novo. Que é o que muita gente que fala, que privação leva à compulsão. Só que a gente tem que ter muita cautela no jeito de falar isso. Alguém sugeriu fechar e abrir para ver se melhora. Quer tentar? Agora tá bom, vamos tentar na sequência. Quando você mais uma vez, a gente faz isso. Tá. Então, tem que ter muita cautela na maneira que coloca isso. Em tudo que a gente fala hoje em dia, né? Porque a informação vai na internet assim de uma maneira que atinge muita gente que não busca mais. Então, ai, não, a compulsão, você não pode sair falando que você tem, mas a pessoa também não pode desconsiderar ou ignorar que ela pode ter. Então, se você tem dúvida, se você tem essa insegurança, se você acha que você está com uma relação problemática com a comida, procure um profissional. Em relação problemática com a comida, todo comportamento que a gente considera problema é um comportamento que causa prejuízo. Então, para você saber se isso é um problema ou não é o meu julgamento, ou o julgamento da Gabi, ou o julgamento de alguém. Tá travando ainda? Tá. Quer tentar? Fechar e abrir de novo? Quero, o problema vai ser só gravar, porque se eu gravar essa, eu acho que eu não consigo gravar a próxima. Bom, vou insistir mais um pouco. Tá, vamos lá. Ela falou, peraí, eu vou me fechar e vou voltar. Tá Vai bom, ficar então. a sua aí. Bom, então a Isa saiu, nossa conexão não estava boa. Esperar mais um pouquinho ela chamar de novo. Ó, aproveitando, Rafael Almeida tá aí na live, apareceu aí, Rafael Almeida, nosso amigo. Para quem não lembra dele, cantor, ator da Globo, fez várias novelas, gente finíssima. E ele é brave. Rafael também faz consultoria com a gente. Deu início agora nesse estilo de vida saudável, visto que agora ele está morando aqui nos Estados Unidos. E quando a gente chega nos Estados Unidos não é nada fácil controlar uma alimentação saudável, mas graças a Deus ele tem a gente, não é mesmo, Rafa? Vamos com tudo. Um beijo para você e é isso aí. Daqui a pouco queremos ver o seu tanquinho aí no nosso Insta da Brave. Para quem não lembra, Rafael tem um belo do antes e depois já com a gente. Um corpo, um físico muito bom. E eu tenho certeza que em questão de dias ele já vai estar de volta, não é mesmo? Vamos lá, deixa eu ver se agora a Isa já conseguiu voltar. Isa, já te aceitei. Tá carregando aqui. Alguém tá perguntando se a gente atende lactantes. Sim, a gente tem muitas. Obrigada. Alguém falou que me admira. Um beijo. Bom, agora chega no... Vamos parar um pouco nos comentários. Voltou, Isa. Vou tentar de novo continuar, então, de onde parou. E aí, então, as pessoas têm que ter essa cautela se elas têm ou não. O profissional indicado, eu indico a pessoa procurar um psicólogo ou um psiquiatra para tratar essa questão de um transtorno mental, né? E aí entra, então, a questão agora do quesito prático, do tipo, eu tenho compulsão, então o que eu vou fazer? O médico falou que eu tenho compulsão, o psicólogo falou, o que eu tenho que fazer? São vários os tratamentos, são muitas coisas que vão ser trabalhadas, mas é muito importante na compulsão, a primeira coisa, o primeiro passo é trabalhar com a consciência alimentar. A pessoa precisa entender, ela precisa aceitar que alguns alimentos não vão engordar ela, que alguns alimentos não fazem mal para a saúde dela. A gente vê muita gente aí com medo de comer arroz, com medo de comer fruta, e se privando, assim, fazendo umas dietas umas loucuras assim, a fim de emagrecer, e elas não aguentam por isso por muito tempo, e isso leva elas a querer comer o mundo. Então, a primeira coisa seria uma consciência alimentar, um acompanhamento também de um nutricionista, de uma pessoa que elabore uma dieta, um protocolo para ela. Não uma dieta pronta que ela acha na internet. Isso, para que ela possa saber e confiar que ela comendo aquilo, ela não precisa ter comportamentos compensatórios, ela não precisa compensar depois, ela não precisa se culpar por uma comida que ela comeu, por uma coisa que é saudável para ela. E mesmo que ela coma coisas erradas, mesmo que um dia ela coma uma coisa que for mal para a saúde, o comportamento compensatório é o que leva a esse desespero, a esse querer mais. É igual a gente vê muita gente falando que, não, eu engordei depois que comecei a fazer dieta, porque eu fiz dieta e depois emagreci 5 quilos e depois engordei 10.
Isso não é uma coincidência. Isso muitas vezes acontece porque as pessoas têm a ideia de que para fazer uma dieta e para comer saudável, elas precisam se privar demais, elas precisam passar fome, elas precisam sofrer. E isso leva à compulsão. E aí a gente também pergunta assim, mas se é um comportamento que não faz bem, né? A pessoa, ela come um monte, depois ela se sente tão mal, ela tem mal-estar, ela se culpa. Por que ele continua acontecendo, né? Por que esse comportamento não para de acontecer? É porque a gente tá... Aí entra uma concorrência de dois resultados. Na hora que a pessoa come, é bom, ela tem prazer. No momento que ela está comendo. Tanto é que ela perde o controle e ela não para de comer. Então, a gente está vendo aí uma concorrência de um reforço imediato com um reforço a longo prazo. O arrependimento vem depois. Então, muitas vezes ela não consegue ter essa consciência de que o arrependimento vem ou de que vai vir uma consequência ruim. E aí, então, fica essa concorrência de reforço imediato e reforço e consequência a longo prazo, né? Que não é um reforço, porque é uma consequência ruim. Então, eu acho que para a pessoa sair desse ciclo, ela precisaria ter essa consciência alimentar, parar de ter medo de comidas saudáveis, parar de ter esse terrorismo com alimentação, de que tem que tomar shake, de que tem que tomar líquido, de que tem que fazer jejum, de que tem que fazer não sei quantos cardios no outro dia para compensar o que ela fez, o que ela comeu, né? Para ela parar de ter essa privação alta que vai levar ela a comer demais. Precisa também trabalhar o autocontrole, que é a habilidade de escolher por uma consequência melhor a longo prazo do que uma imediata que talvez não seja tão boa. Trabalhar também a autoestima da pessoa, porque a pessoa precisa se gostar, ela precisa dar valor ao corpo dela, ela precisa entender que ela está prejudicando o corpo dela. É uma agressão ao corpo dela, os episódios que eles chamam de orgia gastronômica, que é quando a pessoa come de tudo e perde, não tem mais sensação de controle, né? Ela fica totalmente sem controle diante do alimento. E ela também precisa entender que isso só vai acontecer, a compulsão só vai diminuir, só vai parar esses episódios quando ela quebrar esse ciclo. Ela precisa confiar do tipo, não, eu vou agora, não vou fazer uma dieta restrita, não vou fazer uma dieta que me priva de fruta, que me priva de alimentos bons para minha saúde, porque se eu fizer isso, eu vou depois querer comer esses alimentos. Então, e aí vai comer demais, e aí ela vai querer, ela vai até perder ela não vai mais nem distinguir o que é um alimento bom e o que é um alimento ruim. Ela vai querer comer tudo que ela vê pela frente, e geralmente os alimentos que são lembrados nessas horas são os alimentos bem maus para a saúde, com muita gordura e muito açúcar. Então é isso, é necessário quebrar esse ciclo, um trabalho com essa pessoa, tanto do psicólogo quanto de um psiquiatra, envolveria quebrar esse ciclo. E aí essa pessoa precisa entender que é um tratamento. Ela tem que aderir ao tratamento. Uma pessoa, por exemplo, um exemplo de tratamento muito difícil é de tratamento de queimados. Quando uma pessoa tem uma queimadura muito grave, ela tem que usar máscaras de contenção, faixas de contenção, e essas máscaras são dolorosas. Elas são aversivas, é ruim, dói, o paciente sofre, mas é o caminho que ele precisa para sair disso. Então, ele precisa insistir, ele precisa confiar na dieta que foi passada para ele precisa confiar na alimentação que foi elaborada para ele, e confiar também de que ele está em um processo de tratamento, né? Então, algumas coisas vão te fazer perder o controle. Então, evitar essas coisas que te fazem perder o controle para você ir reassumindo o controle na tua vida alimentar. Acho que é isso. Tá. Então, deixa eu só fazer uma consideração para vocês que estão assistindo essa live. Hoje, antes de começar a live, eu liguei para Isa. E eu falei, Isa, o que você vai falar na live? Porque a gente sempre fica com um certo medo de, não sei, às vezes ela vai falar uma coisa e aí eu posso não concordar. Na verdade, a gente não tem esse medo, porque cada um tem sua opinião, mas assim, eu não queria gerar uma confusão na cabeça de vocês. E eu fiz algumas perguntas, não apertando a Isa, mas assim, eu fiz perguntas diretas para ela, para ver com que resposta ela ia me dar, para saber se ela estaria, não pronto, mas se ela estaria assim, apta a responder isso para vocês. E ela foi muito direta nas respostas que ela me deu. Eu falei, então compulsão alimentar é uma doença. Ela falou sim. Aí eu falei, qual é o tratamento? Ela falou, uma terapia. Aí ela falou assim, mas assim como qualquer outra terapia, se você vai num médico e ele te manda tomar um remédio, você tem que chegar em casa e você tem que tomar um remédio. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Então, acho super importante você falar isso de novo, Isa. Que você vai fazer a terapia para ajudar para resolver, para melhorar, para você tentar sair dessa compulsão alimentar.
eu super apoio, porque tem profissionais capacitados que estudaram para isso. A medicina está aí, gente. Os estudos estão aí, a ciência está aí para ajudar, para usar, para ser algo em seu favor, algo benéfico em seu favor. Mas ela não anda sozinha. Então, se você está com um profissional, se você está buscando ajuda, faça a sua parte. E a sua parte é se esforce, faça coisas que ele está te falando. Se ele está falando, não faça restrição, não fique sem comer carboidrato, não faça isso, procure fazer a sua parte também. Tenho certeza que somar a sua força de vontade com a sua terapia, com o que o profissional está te passando, vai te levar muito mais além, talvez muito mais rápido do que você imagina. Concorda comigo, Isa, nesse aspecto? Tá certo o que eu tô falando? O que eu acho importante as pessoas terem consciência também é que não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vai ser resolvida de um dia para o outro. Aí muita gente vai falar assim, mas eu faço terapia há 1 ano e até agora eu não melhorei. Mas o quão em prática você está colocando o que está sendo falado, o quanto a sério você está levando, o quanto você está ponderando as suas escolhas, né? E eu acho que uma coisa muito importante também é que as pessoas precisam urgentemente começar a priorizar saúde, não emagrecimento. Eu vejo muitas pessoas que lidam com a compulsão alimentar e tudo isso é por buscar um emagrecimento a qualquer custo. E o emagrecimento a qualquer custo não deve ser sua prioridade. A saúde deve ser sua prioridade. Então, a gente vê aí pessoas, gente que talvez tem risco de desenvolver câncer por forçar o vômito para compensar uma refeição que fez, no intuito de emagrecer, mas e a saúde, e a qualidade de vida dessa pessoa? Então, eu acho que as pessoas também, isso é muito importante, é desapegar dessa ideia de perder peso, de emagrecer. A pessoa não pode, uma pessoa que tem compulsão, ela não está em posição de priorizar o emagrecimento agora. A prioridade dela tem que ser melhorar a compulsão, encontrar o equilíbrio alimentar, para daí, então, ela ir buscar uma melhora numa qualidade corporal dela, melhorar um percentual de gordura, se seja do interesse dela. Mas eu acho que hoje em dia tudo isso, toda a parte de transtorno alimentar virou uma bola de neve, assim, porque tem o tal do padrão de beleza, que é completamente inatingível, mentiroso, Photoshop, e as pessoas querem buscar isso. Internet passando informação em muita velocidade, informação errada, informação prejudicial. E aí as pessoas estão nessa, elas vão pegando o que elas veem pela internet, o que elas querem fazer, elas vão compensando, vão ligando muito para o resultado imediato, sem se preocupar no resultado a longo prazo. A gente vê aí muita gente querendo, aderir uma dieta, de uma mudança de um dia para o outro, e de uma mudança radical que não vai condizer com a realidade dela, ela não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. E aí ela depois sai aí com a cabeça totalmente desregrada, sem equilíbrio na parte de alimentação dela, levando a saúde dela aos limites, assim. Então, eu acho que o mais importante é desapegar no momento do emagrecimento e focar na saúde. Esses dias eu falei com uma pessoa assim, nunca eu vi tanta gente assim, fora de forma, acabando com a saúde que nem tá hoje. E ela me rebateu assim, você acha? Nossa, eu acho que as pessoas hoje em dia estão tão ligadas com saúde. Tá? Eu falei, mentira. As pessoas estão muito ligadas em buscar coisas radicais, em emagrecer. Todo mundo querendo tomar alguma coisa para secar. Todo mundo querendo fórmulas mágicas. Todo mundo querendo usar gelzinho para queimar gordura, derreter gordura localizada, querendo fazer aplicação de sei lá das quantas, querendo ir para uma cirurgia. Isso não é pessoas que estão muito ligadas à saúde, buscando saúde. Isso são pessoas que estão querendo estética. E estética, ótimo, é muito legal você estar se sentindo bem com você mesmo, mas a estética tem que ser a consequência de um hábito alimentar, de um hábito saudável que você tem, e não uma prioridade. Porque se você priorizar a tua estética, pode ter certeza que você vai negligenciar totalmente a tua saúde. Porque é óbvio, é muito mais fácil, muito mais rápido você fazer alguns recursos aí, loucuras, para ter um certo resultado, do que você viver num estilo de vida saudável. Porque o estilo de vida saudável vai... E aí entra o que eu falei também na outra live sobre força de vontade, sobre ser um processo de 8 a 80. A pessoa é um processo que vai ter deslizes, ela vai ter recaídas, ela tem que ir aprendendo, ela tem que... E também controlar as condições dela, né? Mas não achar que porque ela teve um deslize, porque ela teve uma falha, porque ela teve uma... tudo a perder. Tem pois tudo a perder e ela tem que desistir de tudo, sabe? Eu acho que as pessoas têm a ideia errada de que autocontrole é você chegar numa festinha, cheirar um brigadeiro e não comer ele.
E eu não sou desse raciocínio. Eu não acho que o autocontrole envolve você se levar ao extremo de passar uma vontade. Eu acho que o autocontrole é você controlar condições, porque você sabe, você conhece as condições e você sabe que elas vão te levar a um comportamento. Por exemplo, eu sei que se eu for jantar em um restaurante de rodízio, eu vou comer mais do que um restaurante à la carte. Então, se eu estou preocupada em como eu vou levar minha alimentação e como eu vou fazer isso de uma forma equilibrada, eu vou fazer uma escolha consciente, porque eu sei do que eu vou fazer. A não ser que eu esteja bem com isso, com essa decisão. Mas eu acho que autocontrole envolve a gente controlar as condições e não ficar se controlando a todo tempo. Ai, não, eu sou viciada em chocolate, eu vou comprar chocolate, mas eu vou deixar aqui em casa e não vou comer. Não compre chocolate. Exatamente. Eu acho que autocontrole é mais nesse sentido. Então, se você é uma pessoa que você sabe que você está num caminho aí para uma compulsão, você claramente vai saber quais alimentos te fazem fazer isso, te fazem sentir assim. Tem pessoas que são assim com chocolate, tem pessoas que são assim com pães, tem pessoas que são assim com bebida. Então, se você sabe quais são as coisas que são seu ponto fraco, trabalhe com essas coisas para você evitar essas coisas no momento e ter contato com coisas que vão te trazer resultados positivos. Agora eu quero responder uma pergunta de alguém que comentou lá no começo, falando assim: você não acha que é importante para fazer virar um hábito você restringir 100%? Vamos lá. Se você quer fazer uma coisa Como é a virar um pergunta, eu não hábito, entendi. falaram assim: você não acha que para fazer virar um hábito saudável tem que restringir mesmo? Tipo, tem que ficar restrito de tudo até fazer virar um hábito? Veja bem, gente, o que a gente quer é que vocês tenham um hábito alimentar saudável e é pro resto da sua vida. Então, você tem que fazer aquilo lá e não uma coisa diferente daquilo que você vai fazer. Por exemplo, a gente quer que você coma fruta, que você coma arroz, que você coma legumes, que você coma salada, que você tenha o doce e a fritura, esse tipo de coisa, como uma exceção na sua vida e não como seu hábito. Então, para você fazer virar um hábito, você precisa fazer repetidamente aquilo, que é o comer bem, que é evitar açúcar e fritura, sim. E não, não, então para eu fazer virar um hábito de ficar sem doce, eu preciso ficar sem doce 100 dias. Não é isso. A gente quer que você faça repetidamente aquilo que tem que ser feito para o resto da sua vida. Assim você vai fazer virar um hábito na sua vida. Se você tem que pesar seu alimento, é pesar sim seu alimento todos os dias, porque isso vai ser algo que você vai fazer sempre. Se você tem que comer fruta, que tem que comer, gente, o nosso corpo precisa de certos alimentos, como carboidratos, como arroz, sim, como legumes, sim. Então você tem que fazer isso repetidamente. O problema é que as pessoas estão fazendo a dieta como uma exceção e o furo como uma coisa comum. Comer uma coxinha numa terça-feira no meio da manhã, tipo, por exemplo, uma pausa no trabalho. Eu vou descer na lanchonete e vou comer uma coxinha. Isso tá virando normal. Agora, uma pessoa que desce e abre uma marmita, meu Deus, ela é um ET. Não, tá errado, gente. Por quê? Porque as pessoas estão com os valores errados. As pessoas precisam inverter esse tipo de coisa. Comer bem, comer saudável, isso tem que ser uma coisa normal. E o furo tem que ser uma exceção na sua vida. Acho que eu consegui explicar, né? O que você tinha me perguntado. Alguma consideração ainda, Isa? Acho que é isso. Eu acho que eu só queria aproveitar aqui agora, que está online, que tem pessoas assistindo, para falar sobre a promoção que está na Brave, porque muita gente hoje mandou e-mail, mandou recado pedindo informações sobre o que está acontecendo, como está sendo. 30% de desconto em todos os planos, tanto bimestral quanto trimestral. Aproveita. Até dia 28 de fevereiro, sem exceções. Não adianta mandar e-mail pedindo, segura para o dia 1º. Não. Segura para o dia, não dá para trocar para tal dia. Não, até dia 28, os planos do site estão todos com 30%. Em 3 anos, nunca teve uma promoção assim, então sugiro que as pessoas aproveitem. Uma dúvida que muita gente mandou hoje pode comprar mais de um mês para garantir vaga para mais meses? Sim, se a pessoa quiser comprar vários meses do plano que ela quer fazer para garantir o desconto, ela pode. Não parcelamos, pode pagar ou com boleto ou com cartão de crédito. Envie e-mail se tiver alguma dúvida. Sempre o atendimento é através do site. Não respondemos dúvidas pelo Instagram. Nem tem como ter o controle disso, das informações do site ou de dúvidas de atendimento por e-mail. Então, é tudo por e-mail mesmo. Não dá para fazer por direct. E deixa então já fazer uma explicação também para quem ainda não conhece o nosso trabalho. Daniel Desan, meu marido sócio, ele acabou de passar aqui atrás, não sei se vocês viram. Ele é formado em esporte, formado em nutrição, especialização em. Ai, mas eu não vou lembrar seus pós, tem mestrado. O currículo dele está no site, gente. E tem Quem quiser, entra lá.
Daniel elabora seu treino e sua dieta de acordo com a sua rotina, com o seu questionário, com as suas fotos, e você vai seguir isso pelo tempo que tem que ser para sempre, né? Mas, enfim, se você pegar um plano de 30 dias, a cada 30 dias ele vai fazer um novo ajuste, enfim, depois dá uma olhadinha no site dos planos. Mas só para explicar que é o Daniel que faz todo esse tipo de coisa. A Gabi está no WhatsApp ou no e-mail, dependendo do plano que você vai pegar, mas sou eu no e-mail e sou eu no WhatsApp, sim. As pessoas, quando começam consultoria comigo e eu mando um áudio no WhatsApp, falam, nossa, é você mesmo, Gabi? Sim, sou eu, esse é meu trabalho, estou aqui por vocês. E tem a Isa também no suporte ali, ela tem até um chat no nosso site, que a Isa fica praticamente o dia inteiro online. Ela tá ali para ajudar vocês, tirarem qualquer tipo de dúvida. Enfim, qualquer pessoa é muito bem-vinda no nosso time. Eu espero que você que falou aí que hoje veio para o time, que vai começar a consultoria, seja muito bem-vindo. E que você goste e tenha muitos resultados, certo? Certo, Isa? Também para finalizar, Ah, vamos fazer uma o propaganda do livro Agora Vai. Agora Vai, vende no site www.agoravaiLivro.com.br, entrega para todo o Brasil, entrega para fora também, é só mandar e-mail pedindo o valor do frete internacional. E o site da nossa consultoria? www.braveidea.com.br. Acessa lá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E domingo tem uma nova live que o tema é Porque Você Ainda Está Fora de Forma, certo? Um beijo para você. A Caroline perguntou do livro aqui. Ah, vai lá. Acessa então, lá, Caroline. Ela já pegou ali o nome. No meu Instagram tem também e no do livro também. Acho que é isso, gente. Se alguém... A gente não perguntou se alguém tem dúvida, alguma coisa. Quer perguntar? Eu acho que a gente foi respondendo ao longo da... É que se abrir para uma, a gente vai ficar aqui até amanhã. Bom, então tá bom. Tá bom? Gente, tchau, um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.